Bom, pessoal, já falei o nome dela, o primeiro nome, é Antônia Maria Nakayama. A Antônia, eu vou falar só um pouquinho para vocês. Ela é pedagoga, mestre em psicologia escolar, doutora em didática, pós-doutora em deficiência intelectual, coordenadora pedagógica da PMSP, aposentada, professora dos cursos de Letras, Pedagogia e Psicologia da Unip, VP, vice-presidente, né? VP da NEPEL, Núcleo de Pesquisas e Estudo Lego. Peraí que eu vou tomar um pouquinho, porque o currículo é grande, ó. Canequinha do Momento GMFE, olha só. Diretora pedagógica do Instituto Pipa a Voar. Seja bem-vinda, Antônia. Seja bem-vinda, Antônia. Olá! E aí, Antônia, seja bem-vinda. Nossa, primeiro eu quero agradecer, é um espaço tranquilo, agradável, estamos aqui para um encontro, né? Uma conversa. E Márcia e Dani, muito obrigada pelo convite. Nosso chazinho de água, né, Antônia? Nossa, super bem-vinda essa água e esse momento para a gente falar um pouquinho dos temas com os quais a gente convive, não é, Márcia, Dani? É verdade, a nossa história de vida já dá para fazer um livro, né, Antônia? Tem muita coisa para contar. Antônia, vamos lá então, me conta um pouco de você, Antônia, onde você mora, sua história de vida. Eu nasci em São Paulo e depois morei em Campinas um período, voltei para São Paulo, mas já estou aqui em Barueri há 30 anos. 30 anos. Morava em Santana primeiro, depois vim para Barueri, né, ali no Alphaville. E aqui, deixa eu contar lá do começo. O seu currículo é grande, porque só o seu currículo aqui, cada vírgula é uma história. Pode contar pra gente. História, né? Até muita gente pergunta, né, Márcia, por que eu atuo na área da deficiência, né? E realmente é um interesse pela educação, por estudar, aprender. E eu sempre gostei dessas duas coisas, aprender e ensinar. Então, quando eu aprendia qualquer coisa, já me vinha uma vontade de planejar alguma coisa para ensinar alguém. Passar para frente esse Passar conhecimento. para frente. Eu fiz magistério, né? Então, eu sou aquela professorinha antiga, lá dos anos 70, comecei essa trajetória lá no alto da Vila Brasilândia, em São Paulo. Depois me aposentei como coordenadora. Fui alguns anos professora, né? Depois me aposentei como coordenadora. Sala de aula mesmo, com toda aquela experiência de lidar com E eu adorava, sempre. Até uma coisa assim, todo o tempo que eu trabalhei em escola, nem um dia eu levantei... Ai, que chato. Não, para mim era sempre um desafio bacana. Não era nem trabalho, né? Quando a gente faz o que gosta, pra gente não cansa. A gente faz o que gosta, é uma profissão, né? Não é uma coisa assim, não tem aquela ideia romântica. É uma profissão com problemas, com desafios. Em algumas situações dava para fazer muita coisa, em outras situações, até pela política, não dava para fazer muita coisa. Eu sempre atuei a maior parte do tempo no ensino público, embora tenha também alguma experiência na escola privada. Mas aí o que acontecia? A gente se depara, né, na periferia de São Paulo com muita pobreza e com muitas questões de inclusão. Sociais, econômicas. Né? Na última escola onde eu fiquei 14 anos. Então, eu era a pessoa mais permanente na escola, porque entrava um diretor, saía, mas eu estava lá. E era uma escola onde a gente recebia crianças com deficiência, com alguma situação, uma necessidade especial, e a gente procurava fazer algo, né? Não era ainda tempos de inclusão. Eu me aposentei em 2002. 2002? Então, eu já tenho... Isso já faz bastante tempo. Nossa, 2002, é o que a gente estava falando em outros programas, nós já entrevistamos bastante pessoas aqui, e a gente sempre fala um pouco aí dessa história da deficiência, né?
no mundo, tudo. E a gente tem a LBI de 2015, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2010, a LBI vem em 2015, né? Ratificar todo esse estatuto aí. E a gente, na época, você disse que não tinha nem a inclusão Não, mesmo. você vê, né? a Constituição já dizia que o lugar preferencial da criança com deficiência é a sala comum da escola regular. Certo. Isso foi em 88. Depois veio o ECA em 90, Sim, dizendo a Estatuto da mesma Criança e coisa. Adolescente. Uma referência muito forte na inclusão é a Declaração de Salamanca, Salamanca, sim. que é em 94. Mesmo assim, Que deu um chacoalhão, né? um super chacoalhão, Né? definiu o que é uma Fala um escola pouco, fala um inclusiva. pouco da Eu Declaração de gosto Salamanca. muito de falar da Fala um declaração, pouquinho. porque é uma referência realmente naquilo que eu penso de inclusão, que é respeitar, aceitar, trazer atividades interessantes para cada criança. Não interessa a condição, a situação dela, o qual é se ela tem deficiência ou não tem, se ela tem transtorno ou não tem. E também a declaração ela é muito mais abrangente do que isso. Ela também vai se dedicar a trabalhar a inclusão de meninas, que há países onde a menina não vai para a escola. Sim, sim. Então, a questão de gênero, questão étnica, enfim, todas as questões onde, por um motivo ou outro, a criança não está indo para a escola. Então, a declaração é bem abrangente. Sim. Você falou que eu fiz o mestrado, eu estudei naquela época, eu estava ainda na escola, eu estudei nessa escola onde eu atuei, e eu estudei a disciplina do aluno da escola, porque eu, como coordenadora, eu queria entender mais, aí eu fui para a USP estudar no Instituto de Psicologia o desenvolvimento moral. E aí eu comecei a entender, e dei cursos sobre isso, como o professor trabalhar na sala de aula, os limites, a sua autoridade, né? Mas depois me veio essa ideia, eu pensei, quando eu sair da prefeitura eu quero entrar no doutorado e realmente no ano seguinte eu já estava fazendo doutorado e o tema realmente educação inclusiva, porque foi o tema que eu escolhi, porque na época era isso que me dava curiosidade, eu queria saber mais. E eu realmente me baseei na Declaração de Salamanca para trazer à tona todas as questões que afetam a escola e que tornam a escola mais ou menos inclusiva. Então, eu escrevi Educação Inclusiva, princípios e perspectivas de uma escola. E o que ela precisa para dizer que é inclusiva? Quando isso, Antônia? Eu defendi em 2007. 2007. Aí é que eu fiz essa defesa e eu tenho um livro, né? Fala o nome, tudo, gente. Olha, o livro Você não trouxe? Não Ah, trouxe. Que vai voltar de novo para falar do livro. 2000, Educação Inclusiva, Fundamentos e Perspectivas. Isso em 2007. Agora, eu fiz a tese em 2007, mas eu só publiquei o ano passado. A gente demora, né? E no ano passado eu também publiquei um outro chamado Rumos da Educação Inclusiva. Olha aí, gente, vamos anotando aí esses nomes. Olha, a Antônia, vou citar uma Antônia Maria Nakayama. Esse eu sou a pessoa que organizou os textos, mas tem um texto meu lá sobre a deficiência intelectual que eu recomendo para as mães, professoras, bom, educadores em geral e mães que têm uma criança ou jovem com deficiência intelectual, que eu parto de uma figura assim, um quadrado. Pensa um quadrado branco, uma folha de sulfite branca com um pontinho no meio. Sim. Quando você olhar para essa figura, como você vai descrevê-la? Joga. O que você falaria? Um ponto no meio do nada. O ponto que te chama a atenção.
E eu aí explico que, para mim, a deficiência é esse ponto. E tudo o resto, a folha inteira é a criança, é a pessoa. Exatamente. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa com deficiência, a gente se apega àquilo que ela não sabe. Exatamente. Como eu baseei todo o meu estudo sobre a deficiência intelectual, que foi no pós-doc, em Vygotsky, o que o Vygotsky dizia lá no início do século XX, 1920, ele já dizia: todas as pessoas têm potencial, todas as pessoas podem aprender. O que nós precisamos é evidenciar como. E ele traz alguns conceitos muito importantes para nós, que vou chamar também os familiares de educadores, para todos nós educadores. Ele traz o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que é um conceito assim muito trabalhado nas escolas de formação de professores. Quando uma criança sabe algo, mas ela não sabe outro algo. Vou dar um exemplo muito simples. A criança sabe engatinhar. Ela já engatinha, se locomove, ela já está levantando, mas ela não sabe andar ainda. Como é que ela vai andar? Como ela vai aprender a andar? Como acontece isso na vida das crianças? Falem para mim. A tentativa, né? Levanta, cai, acerto e erro e vamos embora, né? E ela recebe ajuda? Sim. Qual ajuda ela pode Bom, receber? eu vou falar para você o que me ensinaram quando o Enzo engatinhava. Eu pegava um cabo de vassoura, punha ele segurando e ia andando, e ele ia no cabo de vassoura. Assim, o dia que eu soltei o cabo, ele andou, foi uma alegria na minha vida. O seu exemplo é fantástico. Você ofereceu a ajuda necessária. Quando não precisou mais, você retirou. Sim. Então, Vygotsky, ele trabalha com 4 níveis de ajuda, né? Na zona de desenvolvimento proximal, onde aquela ação ainda não está realizada, ele não sabe ainda andar, ele sabe engatinhar, que é a zona de desenvolvimento real. Mas o proximal é aquilo que ele faz com ajuda. Colocando o cabo de vassoura e puxando, ele vinha. Então, na zona de desenvolvimento proximal, você conseguia que ele andasse. A mesma coisa na escola. Uma criança não sabe adicionar. Eu trago um material para ela adicionar. Mas aí, muitas vezes, o professor traz uma vez ou duas e não traz mais. Não tem a repetição. Não tem a repetição. E eu tenho lá 30 alunos. 25 já entenderam e estão calculando, tá tudo legal. E tem 5 que não. O que o professor, se baseando nessa ideia de zona de desenvolvimento proximal, ele poderia fazer? No dia seguinte, ele traz mais alguma coisa para esses 5. Pode ser que todo mundo faça, mas ele está focado nesses 5 que não conseguiram ainda. Então, ele traz, por exemplo, outro material. Ele estava trabalhando com tampinhas, agora ele traz palitos, vai fazer a mesma coisa com outro material. No outro dia, ele ainda tem 2 que não sabem, ou finalmente ele tem 1 que não sabe. E ele vai oferecendo essa ajuda até que ele consiga sair desse passo para ir para outro. Agora, Antônia, isso que você está me falando, tem alguma coisa a ver com o PEI, o plano de ensino individualizado? Quando você tem que focar, você tem que conhecer todos os alunos da sala, mais ou menos, lógico, que a professora não é um computador, né? Mas ela conhece. Ela conhece, né? Com o tempo vai conhecendo as habilidades de umas, onde tem mais dificuldade, e praticamente ela vai estar montando um plano de atendimento. Então, ela não precisa montar um plano de atendimento para cada um, não, mas precisa montar um plano de atendimento para cada um que tenha a dificuldade acentuada. Exatamente. Aquele que tem uma dificuldade ou outra, é só ela prestar atenção, ela chega perto, porque o primeiro nível de ajuda, são 4 níveis. O primeiro nível de ajuda é você fazer com que ele preste atenção. Suponha que você tem 30 crianças e que você, então, trouxe uma atividade e explicou. 20 já estão fazendo, mas tem 10 que ainda não estão.
Gente, o que é mesmo que eu falei? Alguém pode repetir? Com essa chamada de atenção, mais 5 já estão prestando atenção. Exatamente. Aí ela vai, passa pelas carteiras e vai ver quem não está fazendo. Tem uma atividade na lousa, ou no livrinho, algum material que ela pediu para colocar em cima da carteira, tem 5 que ainda não foram. Então, é o segundo nível. Você entendeu? Fala para mim o que é para fazer. Então, ela vai perto da criança, né? Segundo nível. Terceiro nível, tem um que vai precisar de um estímulo maior. Pega o livro na página tal, deixa aqui que eu te ajude. Olha, o exercício é esse aqui. Você consegue fazer? Ela pode até dar um início, e ele vai fazer. Mas tem um que não conseguiu nada disso ainda. Então, ela vai fazer junto, ela vai mostrar como é. E aí, você falou do PI, eu quero emendar. Pode emendar. Para esse 28º, 29º, provavelmente ela teve que fazer o PI. Se ele tem uma deficiência intelectual leve ou acentuada, ela vai ter que fazer mais atividades diferenciadas. Primeiro, tem que avaliar muito bem. Tem que fazer o diagnóstico da situação de aprendizagem daquele menino. O que ele sabe, o que ele não sabe. A zona de interesse dele é muito interessante. Sim. Tem criança que se interessa por conto de fada, tem outra que se interessa por futebol. Nada melhor do que eu preparar as atividades com o campo de interesse dele. Então, eu vou trazer uma atividade a mais, porque aquele menino está, por exemplo, aprendendo o alfabeto. Eu vou trazer palavras-chave para ele, enquanto a turma toda está escrevendo texto. Mas para aquele, eu estou trabalhando no campo de interesse deles algo diferenciado. Pode ser que eu esteja trabalhando cores, pode ser que eu esteja trabalhando figura geométrica, percepção, memória. Por isso, Antônia, eu acho que é importante, né, essa conquista da agente de inclusão ou terapeuta acompanhante, porque eu imagino uma professora numa sala de aula com 30 alunos e com 1 ou 2 que tenha alguma dificuldade no aprendizado e ela ter que passar todo o conteúdo para todos e também específico para esse aluno. Então, eu acho que isso é um ponto importantíssimo, essa parceria de uma agente de inclusão em sala que possa trocar com a professora de sala, né, e trabalhar juntas esse desenvolvimento. Você tem alguma coisa para dizer nesse sentido das agentes de inclusão, ou terapeuta acompanhante, alguma coisa que você falou tudo, a parceria. Sim, parceria. Porque o que muitas vezes acontece é que o professor não assume aquele aluno como aluno da sala. Essa é uma exclusão. Que é triste. Sim, uma inclusão excludente, né? Vamos chamar assim. Porque ele fica alienado do trabalho da escola. Sim. Quando eu sou professor, eu vou preparar minha aula, eu vou pensar na minha turminha, na série, no meu programa, mas eu vou pensar, eu tenho um aluno com deficiência auditiva e tenho um aluno Downzinho. Eu vou preparar a aula sabendo disso. Eu estou ali preparando um conteúdo dos estados físicos da água. Vou dar um exemplo qualquer. Como eu vou concretizar esse conteúdo, esse conceito, né? Que a água evapora, que a água com a fervura a água evapora, por exemplo. Então, eu tenho que trazer coisas concretas para todos os alunos, vamos supor, eu estou ensinando isso para o 2º, 3º, 4º do ensino fundamental 1, eu tenho que concretizar para todo mundo, mas especialmente para eles, e eles podem participar. Em algum momento, a turma vai ler um texto sobre os estados físicos da água, e essas 2 crianças que não sabem ler ainda, que ainda precisam de um apoio da professora. Então, nesse caso, ela tem que pensar como ela vai fazer essa adequação. E vou te falar uma coisa, que assim, a gente tem a Lei Berenice Piana aí, que de uma certa forma garante aos autistas, né, essa agente de inclusão ou terapeuta acompanhante, desde que a equipe multidisciplinar, né, tenha avaliado, né, e aí está garantido em lei. E a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a 13146, que na área de educação, ela
não é clara, né? Ela cita que pode haver uma terapeuta acompanhante, né, em alguns casos, mas ela não, a lei é muito ruim, né, essa questão da lei é as entrelinhas, né, e mas assim, eu vejo o autista amparado, mas eu não vejo um síndrome de Down, um déficit intelectual preparado aí, amparado na lei, né, e ele também tem a necessidade, ele também tem uma pessoa com deficiência, muitas vezes cognitivas, né, e que necessitam dessa pessoa, não é a gente de inclusão, precisa tomar cuidado que tem duas coisas diferentes, né? Nós temos a cuidadora nas escolas, que sempre houve, né? A cuidadora, ela está dentro do quadro. Mas não é uma professora. Mas não é uma professora, ela dá um amparo, né? Para uma alimentação, ir ao banheiro, né? Andada na escola. Agora, a agente de inclusão ou a terapeuta acompanhante, em alguns lugares chamam até de outros nomes, né? Facilitadora. Essa sim é uma professora formada, muitas vezes pós-graduada, né? em psicopedagogia, com extensão em pessoas com deficiência. E elas têm sim uma forma diferenciada, né? E isso me deixa muito triste, porque eu vejo muitas mães que precisam, sabem que o filho necessita desse apoio dentro da sala e não conseguem, né? Mas tudo isso está muito bem definido nas políticas nacionais de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é de 2008. Está tudo lá. Mas o AEE, que é o exatamente. atendimento educacional especializado no contraturno escolar, e também a presença de uma pessoa, como você falou, um agente de inclusão, cada município coloca um nome. Mas assim, Márcia, cada caso é um caso. A gente não vai dizer que todas as crianças com síndrome de Down necessitam um agente de inclusão, às vezes não necessita. Porque tem avaliação, né? As próprias escolas têm a equipe que avaliam essas crianças. Às vezes o próprio PDI, que a professora elabora, já pensando naquele aluno, no ponto em que ele está, no que ela pretende oferecer de estímulo e de aprendizagem nesse período, já resolve, não vai ter necessidade de uma outra pessoa. E às vezes tem necessidade de uma outra pessoa. Mas essa parceria é muito interessante. É a coisa da pessoa, né, Antônia? A gente estava vendo até na história, e a gente até comentou isso, né, nas outras lives, né? O termo, né, que a gente fala pessoa com deficiência, e assim, às vezes machuca um pouco a gente, né? A gente gosta de falar especial, né? Mas é uma coisa de afeto, de amor, né? Porque realmente nossos filhos são diferenciados, são mais especiais, né? A gente tem mães que tem 2, 3, 4 filhos e um com deficiência, e para ela aquele é especial. Então é a forma carinhosa da família e da mãe sentir isso, né? Então a gente vem lá, eu cito sempre o exemplo da PAI, né? Associação de Pais e Amigos Excepcionais, né? Que olha, a gente fala em excepcionais, né? Lá em 1942, 43. E aí o termo vem pessoas com necessidades especiais, que também já caiu, né? E hoje vem a pessoa com deficiência, né? Não é portadora, porque quem porta alguma coisa, porta uma arma, porta uma bolsa, eu porto meu celular, daqui a pouco eu deixo meu celular, e a deficiência a gente não, infelizmente, a gente não pode carregar e tirá-la, né, quando quer. Então, portadora de deficiência também não existe esse termo. Pessoa com deficiência, o que vem primeiro? A pessoa, não é a deficiência. O termo é pessoa com deficiência. A deficiência é só aquele pontinho. É o pontinho que a Antônia falou. Primeiro vem a pessoa, primeiro vem o Enzinho, primeiro vem o Arthur, né? Então esses termos, pra mim foi difícil, viu, Antônia? Eu falei, nossa, pessoa com deficiência, né? Nossa, a gente como mãe, né, sente um baque. Mas aí, tecnicamente, né, todas as literaturas que você vai ler, a lei, todos os livros falam com a deficiência de uma coisa muito... passa a ser muito natural pra gente, né? Não choca mais, né? Porque a gente sabe que... É que a terminologia, por exemplo, síndrome de
Portugal já passou por muitos nomes que não eram considerados éticos, né? Então, essa terminologia, a linguagem é muito importante. Nós temos que ser cuidadosos ao falar. E eu acredito que a pessoa com deficiência não leva para o lado negativo. Não é pejorativo. E como hoje nós estamos nesse assunto de ética, vamos aqui, tem um comentário da Adriana Silva, acho que é sua aluna, viu, Antônia? Pro, a senhora poderia falar... Chamou de pro já, pro. A senhora poderia falar sobre o direito ao cuidado especial de crianças negras com deficiência em comparação às crianças não negras no nosso país? Olha, eu não tenho nenhum dado estatístico, nada concreto. O que nós sabemos é que, estruturalmente, a situação do negro no Brasil é muito grave, é muito séria. Toda a discriminação, toda a discriminação da pessoa negra. Haja visto, tem sido até muito falado, por exemplo, a violência que acontece no parto. Muitas mães negras, quando vão dar à luz aos seus filhos, não recebem uma anestesia. Nossa. Porque há dados concretos para isso. São maltratadas, né? Parece que é violência geriátrica, violência, não sei direito como é que é o nome específico, mas é algo que já, na hora que a criança vai nascer, já acontece toda essa situação. Então, nós sabemos que eu tenho amigas que têm ascendência negra e elas têm um cuidado muito maior com seus filhos, porque se estiver andando na rua mal arrumado, ele pode ser, de repente, ele pode sofrer uma abordagem da polícia. Então, a gente está vendo que na sociedade atual, a pessoa, por ser negra, ela sofre violência, ela é discriminada, e tá na gente, né? Eu não sei vocês, mas eu já me policiei, já me vi pensando, quando de repente eu vejo uma pessoa negra em qualquer lugar, e aí eu penso rapidamente o que ela está fazendo ali, muitas vezes eu a coloco num lugar subalterno. É uma coisa automática, porque isso faz parte, né? É toda uma história, tem uma gênese essa situação. Eu vou falar uma coisa para você. De tudo que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Você vê os noticiários nos Estados Unidos, né? A violência, tudo isso. Toda vez que eu vejo isso em relação ao negro, eu sinto a mesma coisa em relação ao meu filho. Sim! Para mim não tem diferença, porque nós somos, sim, as famílias, parece que não, mas somos discriminados. Sim, eu falo que as crianças, né, com deficiência, as pessoas com deficiência, no caso do Enzo, o autista, eu percebo, um dia eu falei isso para uma pessoa, ficou espantado. Quando chega nos 14, 15 anos, parece que eles morrem para a sociedade. Acabou a vida ali. Eles eram pequenininhos, bonitinhos, todo mundo gostava. Ai, que bonitinho, ai, não sei o quê. Acabou. Só que eles crescem, eles têm barba, né? Eles ficam grandes, né? Aí acaba o encanto. Isso às vezes choca a gente. E eu vejo o mesmo preconceito. Para mim não muda o nome. Para mim é o mesmo preconceito dos negros, é o mesmo que o deficiente sofre também. E isso é triste, dói na alma da gente isso. Dói na alma. Dói na minha alma. Então eu venho dessa questão, eu como coordenadora em São Paulo, eu fiz muito curso sobre direitos humanos, a gente teve muitos cursos. A questão de gênero, na época, nós tivemos cursos muito interessantes sobre como atuar na escola com a questão de gênero, a paternidade e maternidade responsável. A gente oferecia curso para os jovens dentro da escola. Tinha uma professora de geografia, fazia uma dobradinha com ela, a gente levou muito essa questão para a escola. Agora, você falou essa situação
do seu filho e eu quero então já fazer um link para a Pipa. Tô aqui, né? Gente, deixa eu até vestir a camisa. A Pipa, gente, eu conheci a Pipa através da Dani também, a Antônia, em algumas ações aqui no município de Barueri, com pessoas, com autistas, com síndrome de Down, deficiência intelectual, dificuldades de aprendizagem. E quando eu quero duas perguntas, eu sei que o tempo está curto, a gente está correndo. Olha, meu Deus, tanta coisa, já entrou um pouquinho atrasado. A Pipa, fala você, vai, fala. Olha, eu atendia, você falou que eu sou professora da Unip, não, eu me aposentei também. Tá no seu currículo aqui, Mas, não precisa falar que foi aposentada, a professora vai ser sempre pro, que nem ela era pro da Unip, sim, gente. Ai, tenho mesmo, tenho aqui muitos... no currículo dela, ó, eu posso mostrar. Eu tenho muitos ex-alunos que ainda tenho contato com eles. E quando eu saí da Unip, né, eu passando no Centro Comercial de Alphaville, encontrei uma ex-aluna, a Gisele, ela me falou, vem conhecer minha clínica, vem trabalhar comigo. Na hora eu estranhei, mas depois eu fui trabalhar com ela. E atendendo a Isabela, né, que todo mundo conhece na Pipa, na época ela tinha 14 anos, e a mãe, ela veio para eu melhorar a alfabetização, desenvolver mais, ela desenvolveu muito bem de lá até aqui, mas a mãe tinha uma outra demanda, queria uma convivência com iguais, porque ela falou, olha, ela é muito querida na escola, mas ninguém convida para ir na festinha. É o que eu falo para você, que eu acabei de citar. É transparente. E a gente precisa ser transparente resignação, né? A gente se acostuma. As mães que estão me ouvindo sabem do que eu tô falando. A gente vai deixando uma águia, sabe? Vai tirando as penas, a gente vai sofrendo. Mas a gente vai resigna, nasce as penas de novo, volta de novo. Mas é exatamente isso. Aí a gente abriu a Pipa, né? Essa mãe, a Wanda, começou a chamar outra. E a ideia foi essa, criarmos espaços na comunidade onde eles pudessem participar, que houvesse visibilidade, sendo eles protagonistas de ações. Protagonismo, na semana do dia 28 era justamente sobre isso, né? Deficiência intelectual e protagonismo. Sim, porque eles sabem deles, eles sabem o que eles querem, o que eles gostam. Exatamente. Aliás, eles não abrem mão do que eles gostam. E eles também querem namorar, querem ter amigos. E a Pipa abriu um espaço para muitos jovens terem essas possibilidades. Agora a gente faz encontro online. Por causa da Covid. E eles se divertem assim mesmo. Mas eles vão acostumando, gente. Essa Covid veio aí para mudar algumas coisas, vão ficar definitivas, né? Essa questão online, né? Agora, então, olha só, ela fez um resumo do que é a Pipa. Pipa a voar, né? Começou, e eu até coloquei aqui que eu achei interessante o tripé de vocês, né? Inclusão cultural, pedagógico e psicológico. Sim. Inclusão cultural me chamou a atenção, porque a gente nunca, a parte cultural, estou falando de normal, da sociedade, nem estou falando da pessoa com deficiência, não. A parte cultural nunca está muito dentro dos projetos. O da Pipa é o que mais me chamou a atenção. Sim, a gente leva ao cinema, já levou ao teatro, a gente vai para parque, muito, né? Ia muito. Shopping Tamboré é um grande parceiro. Sim. Fizemos várias ações, shows. Então, eles participam, a família vai junto, eles encontram os outros, ficam felizes de se encontrar, por vezes namoram. Nós vamos chegar... Ó, gente, a gente vai soltar o videozinho da Pipa daqui a pouco, mas só para concluir a questão do cinema, o GMFE também, a gente tem várias, a gente fez várias, não, a cada ano a gente conseguia uma parceria com o shopping também, Parque Shopping Barueri, e a gente fazia a sessão super especial do GMFE. Super especial. Era uma sessão para todos, viu? Não é só para autista, não. Todos com deficiência, só que infelizmente
Como é uma parceria, o cinema só cedia uma sala, né? Que são para 60 pessoas, então era 30 pessoas com deficiência e 30 acompanhantes dessa pessoa. Então diminuía deixava a luz um pouco mais, não totalmente escuro, uma luz mais clarinha para eles, né, ficarem mais tranquilos. O som diminuía, tira a propaganda, né? Eles são muito cuidadosos. Então, assim, gente, fantástico. O Enzo, há pouco tempo atrás, umas 2, 3 semanas atrás, até me emocionei, porque ele foi a primeira vez que ele assistiu o filme comigo, Fantástica Fábrica de Chocolate, que é o interesse dele, chocolate ele ama. Quando eu falei da Fantástica Fábrica de Chocolate, ele já foi assim, tava um frio, ele já cobertou, assim, assistiu o filme inteirinho, até me emocionei, chorei. Mas o Enzo, eu falei, não vai ficar no cinema. O cinema pro Enzo era até acabar a pipoca. Acabou a pipoca, acabou o filme. Menina, eles ficam, parece que eles se entendem, tem uma sinergia, não tem? Claro, claro. Então, ó, a gente já fez isso também, viu? É muito bom. Precisamos de parceiros, aí, pessoal do shopping, do cinema, Cinemark. Vamos fazer essas parcerias para essas crianças. Gente, vamos soltar o vídeo? Vamos soltar o vídeo. Soltar o vídeo, Wesley? Dá para soltar? Da pipa? Vamos conhecer um pouco a pipa. Pipa, olha a pipa lá. O que é A aquilo? pipa. O que é aquilo lá? Fala pipa. O que é? Fala pipa. Só que é bom depois fazer um sorvete e palavrinhas. A coisa que a palavra aparece escrita aqui também. Pode colocar aí. E onde mais pode Sobrou só essa. E agora? Está sentindo confiança no Júlio. Viu? Sim. E agora fez toda sozinho mesmo. Olá pessoal, hoje é o dia da Camille, vejam só, ela veste a camisa nova da Pipa.
desesperado porque tá tão boa a conversa e a gente já tá com 5 minutos para terminar. A Pipa precisa da sua ajuda. Você que é empresário, conhece alguém, a Pipa precisa de uma sede. É isso, Antônia? Fala pra gente. A sede, o telefone da Pipa, pra gente encerrar rapidinho. Vai lá. Nós estávamos instalados aqui no centro de Alphaville, né? E agora terminou, nós ficamos 2 anos, né? Foi cedido pela Richards do Brasil e agora nós encerramos esse período. Levamos as nossas coisas provisoriamente para Itapevi, onde vai acontecer também um bazar, um brechó. Então as nossas coisas estão lá, mas nós queremos ter uma sede aqui em Barueri, porque a nossa população maior é daqui. Nós vamos conversar a respeito disso, vamos unir as forças aí, porque é sempre bom um lugar a mais para os nossos filhos. Passa o seu telefone. Sim, meu telefone pode falar no WhatsApp, é o 11 97179 5400. Ok, nosso quiz vou cortar pela metade, vamos lá. Superação para você é? Superação é avanço. Antônia, a gente sabe que todo mundo que trabalha com essa área da pessoa com deficiência, nós dependemos muito de voluntários. Voluntariado para você significa o quê? Nossa, voluntariado é tudo. Tudo, né? Nossa, voluntário é o respeito, a amizade, a dedicação desse pessoal todo que está comigo. Nós todos somos voluntários da Pipa. Exatamente. A Pipa Voar faz parte da sua história por quê? Então, a Pipa Voar faz parte dessa minha história de querer abraçar o mundo, de querer aprender, de querer ensinar, de estar junto com pessoas e ver acontecer a aprendizagem. Exatamente. Gente, olha só, hoje o classificado GMFE fica com a dica da Agna. Wesley, você põe o cardzinho da Agna, por favor, que eu te enviei? Não tá aí? Então tá, tem o telefone, eu vou colocar, na próxima semana vai entrar o da Agna. A nossa próxima convidada da semana que vem é a Lucivane, no quadro Experiência de Mãe, vai ser imperdível. Contamos com a presença de você, é importante você estar aqui. Nós vamos ouvir de uma mãe a experiência com o filho dela e vamos aprender juntos, porque esse programa é para aprender. A nossa frase para encerrar é: não tenho nenhum talento especial, sou apenas apaixonadamente curioso. Albert Einstein. Seja curioso como ele. Obrigada, Beijo. Antônia. Obrigada, Antônia. Eu agradeço e digo, a Pipa está aberta para novos participantes, para novos voluntários. Então, como disse o vídeo, né? Conheça, venha, dance, brinque, esteja com a Pipa. Obrigada.